Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, viu? Voltamos! Olha só, pessoal, eu já tinha falado para vocês quais eram os pré-requisitos dessa questão aqui, né? Mas para quem não pegou muito a visão, eu vou fazer separadamente o que a gente precisa. Ó, vamos lembrar do seguinte, ó. Na aula de circunferências, a gente estudou os ângulos. E o que a gente dizia? Ó, a gente tem aqui, ó, um tipo específico de ângulo, né? Que é esse cara aqui. Tá? Esse cara é o ângulo inscrito. Tá? Vou até marcar ele aqui, ó. Vou chamar esse cara de X. Tá? A gente vai dizer, então, o nome dele é ângulo inscrito. Ok? E aqui, pessoal, se eu botar o centro da minha circunferência, esse outro danadinho aqui, ó, a gente vai chamar de ângulo central. Nem ficou tão bom. Deixa eu botar ele mais pro meio aqui. Agora ficou melhor. Ó, o ângulo central. O ângulo central, pessoal, ele vai ser o dobro do ângulo inscrito. Tá? Então, isso aqui é importante. Tá? Pô, viu que legal. E além disso, o que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre o comprimento de um arco. O comprimento de um arco, ele é o seguinte. Pegou aqui, ficou mais ou menos do mesmo tamanho? Ficou. Pegamos aqui um ângulo. Quero descobrir esse pedacinho aqui. 4, né? Consegui. Ó, circunferência, aqui eu tenho... Pisca lá para eu ver as letrinhas. Aqui eu tenho o R, aqui eu tenho o P e aqui eu tenho o Q, tá? O que foi dito pra gente? Foi dito pra gente que este ângulo aqui vale π sobre 5.
Mas olha, para descobrir esse cara aqui, ó, que é a pergunta do problema, eu preciso saber quanto vale o ângulo central. Mas viu, onde que está o ângulo central? Esse cara aqui é um ângulo inscrito. É um ângulo inscrito. Eu quero o ângulo central. O ângulo central é o dobro dele. Então, se eu olhar para cá, ó, esse ângulo aqui, ó, é o dobro do π sobre 5. Qual é o dobro do π sobre 5? 2π sobre 5. Tá? E aí, como é que eu calculo o comprimento do arco? Eu preciso saber o raio, né, Vilg? Porque eu vou usar, ó, essa fórmula aqui, ó. Então, esse comprimento L vai ser igual a 2π sobre 5 vezes o raio. Só que qual é o raio? Vem comigo para cá, ó. O raio está escrito no enunciado, ó, 0,3 quilômetro. Então, ó, 0,3 quilômetro. Então, o comprimento desse cara PQ, desse arco PQ, é, na verdade, 0,6 π sobre 5. O quê? Quilômetros. Tá? Só que quando você olhar para as alternativas, não vai ter isso. Né? Não tem isso, ó. Presta atenção. Olha para as opções. Não tem. Né? O que está atrapalhando a gente ali? A forma de escrita. Não está sob fração. Está escrito em decimal. Então eu tenho que fazer o quê? 0,6 dividido por 5, que é a mesma coisa que 0,12 π. Tá? 0,6 dividido por 5 dá 0,12. Isso está em alguma letra. Fala para mim qual que é. 0,12. Está em qual? Cadê? Letra D. Ó. Letra D. Tudo bem? Foi ou não foi, gente? Então era um exercício em que a gente precisava conhecer, primeiro, o que era um ângulo inscrito e a relação que ele tinha com o ângulo central, e além disso entender que existia uma fórmula, né, para a gente calcular o comprimento do arco, né? Pô, Vilg, mas eu não sei essa fórmula, eu queria fazer por regra de 3. Posso? Pode, só ia fazer mais conta, tá? Ok? Fez sentido? Ok. Boa noite. Até agora nenhuma dúvida, né? Então, vamos marcar aqui a alternativa D. Seguimos acertando, por enquanto. Vamos então para a questão número 5. Questão número 5, gente, ela é interessante, né? Porque a gente vai trabalhar a geometria espacial do ponto de vista da visualização, né? Mas o cálculo é bem de boa, é bem tranquilo, tá? Então, vou fazer a leitura com vocês, já apago o meu quadro todo e a gente resolve. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros. Então, melão, né, ele coloca que o melão é esférico para você considerá-lo, né, como uma esfera, e diz que o diâmetro é 10. Então, aqui está a primeira jogada. Se o diâmetro é 10, a gente tem que saber que o raio é 5, tá? Faz sentido para vocês? Tem que saber essa relação, tá? O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme a figura, e para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular
seja de pelo menos 3 centímetros. Então o que está acontecendo, gente? O cara tem um melão e vai cortar uma parte para ele ficar com uma parte plana que vai ficar apoiada na mesa, tá? Só que o que acontece? Quando eu faço o corte, né, muito próximo da borda do melão, ele fica com um círculo pequenininho, né? Já se eu cortar mais próximo ao meio, né, ele vai ficar com um círculo grandão. Então ele faz um corte aqui intermediário, ó. Nem tão na borda, nem tão no meio. E ele quer que este círculo aqui, que vai ficar apoiado na mesa, tenha um raio pelo menos 3. Já vai discutir daqui a pouco sobre isso. Primeiro só para vocês entenderem a história. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível para afixar os doces. Ou seja, ele não quer perder tanto do melão, né? Então é importante a gente entender do que se trata. Se eu fizer um corte para ter uma base muito grande, eu perco a área do melão. Por outro lado, se eu fizer um corte para ficar com a base pequenininha, o melão não fica com o suporte adequado. Então se ele fala que essa seção tem que ter um raio de pelo menos 3, para maximizar a área que a gente vai ter útil para usar ali para plugar, para prender os espetinhos, né, com as frutas, eu vou considerar que esse raio é exatamente 3. Pô, Vigo, não entendi. Por que é exatamente 3? Não é pelo menos 3? Sim, mas pelo menos 3 significa 3 ou mais. Se o raio for mais do que 3, eu vou perder área que eu poderia estar prendendo os espetinhos. Isso faz sentido para vocês? Tá? Eu vou fazer um desenho para que a minha explicação fique mais visual. Então, olha só. Vamos pegar uma circunferência aqui, tá? Não é uma esfera, tá, gente? Eu só fiz uma circunferência mesmo. Vamos considerar que ela tem raio 5, igual o problema, né? Se eu fizer um corte aqui, eu tenho toda essa região para plugar, para espetar os doces, né? Se por acaso eu fizesse um corte mais para baixo, o raio da base, né, ele ia diminuir, mas em contrapartida eu ia ganhar mais área para espetar os doces. Em contrapartida, se eu subisse esse corte, eu perderia espaço de posição de doces. Isso faz sentido? Então, como eu digo para você que tem que ser pelo menos 3, para maximizar a região que eu vou utilizar, eu vou considerar que esse raio é, então, o 3. Ok? Faz sentido para vocês isso? Tá? Feito isso, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte. Vamos pensar agora de forma esférica, né? Se esse camarada aqui, ó, é a base, tá? E o raio dela vale 3, lembra que o raio da nossa esfera, do nosso melão, vale 5? Por que vale 5, Viug? Porque o diâmetro é 10. Alguém já falou no chat aí que você tem um terno pitagórico aqui, ó.
3, 4, 5. Tá? Tudo bem esse desenho? Isso aqui tá claro para vocês? Gente, se você entendeu essa figura, olha o que vai acontecer agora. Vem comigo para cá. Olha a pergunta, gente. Nós temos esse desenho, que é o mesmo que eu fiz, tá? O raio da base aqui é 3. O raio da esfera é 5. A alturazinha daqui é 4. A pergunta é quanto vale o H. O H é essa parte excedente que está aqui para baixo. Ora, vem para o desenho de novo. Gente, se o raio vale 5, daqui para cá também é 5. O que o exercício está perguntando para a gente é esse pedacinho aqui, ó. Quanto vale esse H? Então, se você entendeu essa figura, é fácil ver que o H vale 1. Por quê? Porque daqui até aqui não deixa de ser o raio da nossa esfera. Então, H igual a 1. Fim. Tá? Mas viu que por que tem essas alternativas feionas? Por que tem esse monte de coisa doida aqui? Né? Porque você pode, de repente, ter considerado o raio 10 erradamente, né? Confundir o diâmetro com o raio. E aí, se você fizesse isso, apareceria uma raiz aí de 91. Então, por isso que tem essas opções aqui cagadas, tá? Bom, tem o 4 também, né? Por quê? Se você entendesse erradamente quem era o H, quem não era, tá? Se você desenhasse aqui e marcasse por 4, né? Esse 4 que tu achou aqui. A figura que foi feita, ela também não ajuda muito, né? Porque aqui a posição tá bem no meio, né? Aí você tá vendo, pô, esse pedaço é menor do que esse. Só que assim, o desenho, gente, é um suporte para o enunciado. Ele não é para ser a situação fiel ali do que está acontecendo. Tá bom? Fez sentido? Ricardo perguntou ali se na questão 4 eu precisaria transformar transformar não, né? Aproximar o π para 3,14. Ó, observa, Ricardo, que ele poderia, né? Se ele falasse, ó, qual é a distância aproximada? Aí você colocaria aqui o π valendo 3,14 ou 3,1, né? Se o exercício não falar qual aproximação você deve usar, eu sugiro que você use, né, olhando para as alternativas, né, a quantidade de casas que tiver ali na alternativa. Mas é assim, você não precisa saber mais casas do que 2. Então você vai usar 3,1 ou 3,14. Às vezes ele até pede para você adotar o π aproximadamente 3. Vai depender do exercício. Mas eu não vejo nenhum problema em ele pedir para você substituir aqui não, tá? Então fica tranquilo se isso acontecer. Chegamos a uma questão aqui, questão 6, que trata do tema de trigonometria, tá? Ué, viu, como assim trigonometria? Ó, a gente está vendo que tem um Sol, que tem uns raios solares e que tem uma inclinação desses raios solares, né? Então ele fala aqui pra gente que existe uma relação interessante que ele chama de intensidade luminosa, tá? Então, ó, raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Então essa parte aqui, ó, horizontal, é a superfície do lago, tá? Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada por K vezes seno, sendo K uma constante e supondo que X é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, tá? Então, ó, sendo X igual a 30 graus, a intensidade luminosa
se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Você vai falar assim, caraca, que doideira. Sei lá, né? Mas vamos avaliar um pouco o que essa fórmula nos diz. Porque aqui eu tenho a trigonometria, né? Tenho. Mas, na verdade, o que está envolvido aqui é o entendimento dessa função, né? Intensidade luminosa. O que vai acontecer com essa função? É uma função seno de x. Então, olha só. Posso apagar aqui? Posso, né? Ó, intensidade luminosa. Então ele diz pra gente que a intensidade depende do ângulo e que é dado por K vezes seno de x. K é uma constante positiva, né, que ele fala. Constante positiva. É isso? K é uma constante. Dane-se, só botou constante. Mas vai ser uma constante positiva, né? Então, o que está acontecendo, gente? A gente sabe, tá, que o ângulo, ele vai de 0 até 90, tá? E aí, aqui eu vou trazer dois dados importantes. Que, ó, o seno de 0 é 0. E o seno de 90 é 1. E o seno de x é um cara que está variando de 0 até 1. Faz sentido? Se o ângulo varia de 0 a 90 e o seno do 0 é 0, o seno de 90 é 1, a gente está falando do primeiro quadrante, né, pessoal? No primeiro quadrante, o seno é positivo. Tá? Então ele é positivo, que vai ali de 0 até 1. Então é por isso que ele pergunta o que acontece quando o x é 30. Por quê? Porque a intensidade máxima acontece aqui, ó. Tá? Então, ó, quando eu trabalhar com o x igual a 90, vai acontecer o seguinte. Esse K é a intensidade máxima. Beleza? O que acontece quando a intensidade é 30? Ora, temos que saber quanto é o seno de 30. Seno de 30, pessoal, é meio. Ou seja, K sobre 2. Isso significa que é metade da intensidade máxima. Se ele é metade da intensidade máxima, né, ele teve uma redução, e isso indica o quê? Que ele se reduziu ao percentual de 50%. Porque ele era 100%, K. Quando ele vira K sobre 2, ele virou 50% do que ele era. Tudo bem? É só isso, pessoal. Bem fácil. A gente só precisava saber que o seno de 90 era o seno máximo, igual a 1, e o seno de 30 era meio. Tá? Que também é, assim, acho que é comum, assim, lugar comum. Acho que todo mundo sabe que o seno de 30 é meio. Beleza? Lembraram? Podemos ir para 7? Ou não? Acho que podemos, né? Vamos lá. Questão 7, ó. A prefeitura de uma cidade detectou que as galerias pluviais que possuem seção transversal
na forma de um quadrado de lado 2 metros, são insuficientes para comportar o escoamento da água em caso de enchentes. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de lado igual ao dobro das anteriores, permitindo uma vazão de 400 metros cúbicos por segundo. O cálculo da vazão ele é dado pelo produto entre a área onde passa a água e a velocidade da água, tá? Supondo que a velocidade da água não se alterou, qual era a vazão máxima nas galerias antes da reforma? Gente, então olha só, primeiro de tudo, a vazão, gente, é área vezes velocidade. Área vezes velocidade. A velocidade não mudou, só mudou a área, né? Então o que aconteceu com a área? Se eu tinha um quadrado e eu dupliquei os lados, aconteceu o que com a área? Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Quando eu duplico os lados de uma figura, a área acontece o quê? Tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui para a gente pensar. Posso apagar tudo? Pode, né? Já printou. Olha só que questão fácil, pessoal. Se eu tivesse qualquer figura, tá? Qualquer figura. Ele botou um quadrado para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Mas a brincadeira é a seguinte, ó. Antes da obra, então eu tinha aqui um quadrado e esse quadrado tinha lado 2. Tá? Aqui, ó, a água vai passar aqui dentro. A água está indo, está passando. Tem uma velocidade. Só que aqui você não vai conseguir quando tiver enchente. Quando tiver enchente vai dar problema, né? O que acontece depois da obra? Depois da obra, você vai duplicar os lados. Quando você duplica os lados, a tua figura fica assim. Tá? Ok? E aí, mesma coisa. Aqui vai passar água. Show? O que está acontecendo então? O exercício está dizendo pra gente que neste caso, nesse cara aqui, ó, a vazão é de 400 metros cúbicos por segundo. Ó, a vazão era de 400 metros cúbicos por segundo, né? Pô, Vilgui, então eu consigo calcular a velocidade. Porque ó, eu sei a área e eu sei que a vazão é 400 metros cúbicos por segundo. Beleza. Pô, aí se eu souber a velocidade, eu volto pro primeiro caso e descubro a área. Cara, que tá perfeito esse pensamento, né? Só que esse é um pensamento físico. Se você tiver um pensamento matemático, eu podia até tirar os valores daqui. Porque o que a questão quer é que você pense na semelhança. Olha só que coisa louca. Vem comigo pra cá, ó, sem fazer conta, tá? Ó, vou fazer aqui uma cruz, ó.
Você concorda que esse quadradinho aqui é esse? Beleza? Você consegue ver isso? Esse quadradinho é esse. Então, mesmo que ele não desse pra gente a medida dos lados desse quadrado, se ele falasse só isso aqui, ó, duplicou os lados, já era suficiente. Porque, ó, eu não preciso saber isso aqui. Só interessa pra gente que aqui o lado é L e aqui o lado é 2L. Ok? É aqui que entra a brincadeira. Porque, ó, se por esse quadrado aqui, ó, tá passando água na vazão 400 metros cúbicos por segundo, por cada espacinho desse, tá passando 100. Não são 400? Então, ó, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Tá? Isso significa que a vazão que eu comportava inicialmente era de 100 metros cúbicos por segundo. Só isso. Tá? E por onde é que entra a matemática nisso, gente? Se eu dupliquei os lados, eu quadrupliquei a área. Essa é a brincadeira, né? Então, se a gente voltar para cá, ó, a vazão depois da obra era 400, antes da obra era 100. Porque a área do meu cano era 4 vezes menor. Então, ele comporta 4 vezes menos, né, por segundo passando ali na brincadeira. Então você nem precisava se preocupar com o 2, com o 4, fazer a conta, descobrir a velocidade. Não, dane-se, porque a velocidade era a mesma. Então o que interessava pra gente era pensar nessa questão da proporcionalidade, que é o principal tema da prova do Enem. Tá? Agora, eu quero deixar como sugestão, como exercício, que vocês façam o processo, né, que eu sugeri antes. Pega a área, descobre a velocidade, depois vai para o outro, calcula, entendeu? Faz essa brincadeira aí que vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Ficou claro, gente? Ficou claro para vocês? Fica não é o quê? Ah, de negócio ficou gravado, sei lá. Mas entenderam a questão. Então, maravilha. Vamos fazer mais uma? Dá tempo, né? Olha que coisa linda, gente. Um artista, the artist, utilizou uma caixa cúbica transparente para a confecção da sua obra, que consistiu em construir um polígono IMNKPQ, que é esse cara doidão aqui, né, cinza, no formato de um hexágono regular, disposto no interior da caixa. Os vértices desse polígono estão situados nos pontos médios da aresta da caixa. Um esboço da obra pode ser visto na figura. Então tá aqui. Considerando as diagonais do hexágono, quantas têm o mesmo comprimento de IK? Então estamos falando da geometria plana, né? O que é o IK, pessoal? IK é uma diagonal que passa pelo centro do polígono. Eu vou fazer o desenho do hexágono fora desse cubo aqui para não atrapalhar a tua visualização, tá? Vem comigo para cá. Posso apagar isso, né? Vamos lá. Então olha só, gente. Importante. Primeiro, eu vou fazer um hexágono. Depois eu vou traçar as diagonais dele, tá? E aí, quando eu traçar as diagonais, a gente vai ver algumas paradas aqui. Tu me empresta aquele verde rapidinho? Vamos lá. Então, olha só. Vamos fazer aqui o hexágono.
mais ou menos isso. Tá bom, né? Tá bom. Bom, vamos usar aqui, eu vou fazer de verde primeiro, todas as diagonais do hexágono, todas, tá? Vou fazer de verde porque depois eu vou cobrir. Eu sei que o verde é ruim para vocês verem, então... Fiz aqui 3 diagonais, tá? Vocês conseguem perceber que essa diagonal de cima e essa diagonal de baixo são iguais? Elas têm a mesma medida? E essa diagonal do meio, ela é maior? Sim ou não? Tranquilo? Até aí, beleza? Conseguem ver que essa é grande e essas duas são menores, porém do mesmo tamanho? Ok. Qualquer que seja o vértice que eu utilize, isso vai acontecer. Então, ó, se eu pegar esse aqui, eu tenho essa diagonal e essa diagonal, tá? Mesma coisa, ó. Duas menores que têm o mesmo tamanho e uma maior, tá? O que é essa diagonal maior, pessoal? Essa diagonal maior são as diagonais que passam pelo centro. Então, ó, quando eu faço o desenho das diagonais todas, vai ficar assim, ó. Essas são as diagonais grandes. Essas são as diagonais menores e essas também são diagonais menores. Tá? Fiz bem colorido. Ó, as diagonais verdes têm o mesmo tamanho das vermelhas e as diagonais azuis são as maiores de todas. Beleza? Conseguem ver isso aí? Bom, o que está acontecendo no exercício? Ele está pedindo para a gente o seguinte, ó. Ele está falando que ele quer saber quantas diagonais têm o mesmo comprimento da diagonal IK. A diagonal IK, pessoal, é uma das diagonais que passam pelo centro. Ora, olhando para a minha figura, eu estou vendo que 3 diagonais passam pelo centro. Pô, Vigo, então a resposta é 3. Né? Será? Pô, não pode, porque não tem 3. Por que não tem 3? Porque quantas diagonais distintas da IK passam pelo centro? Ou seja, se são 3 e uma delas é a IK, eu preciso então marcar as outras 2. Isso faz sentido? Tá? Então essa é a brincadeira dessa nossa questão aí. Resposta 2. Ok. Tá? Se a gente estivesse falando de uma diagonal que não é essa que passa pelo centro, nós estaríamos falando de quantas diagonais? Ó? São 6. Olha para cá. Ó. São 6. Ó. Tem 3 verdes e 3 vermelhas. Né? Então, se fosse sobre uma dessas, eu teria outras 5 diagonais, tá? Outras 5 diagonais com a mesma medida. Mas nem tem essa resposta. Então não dava nem para se confundir nesse aspecto, tá? Então a gente vai ficar aqui com o gabarito 2, coisa linda, tá? E não temos mais tempo, então ainda vai ficar mais uma questãozinha aqui. Ah, essa é fácil, né? Ó, de ver qual é a dobra que faz a bandeirinha. Coisa linda, né? Já fizeram essa questão também, um clássico, né? Tá aí, festa junina, tá? Então vai fazer a bandeirinha de festa junina. Ele mostra aqui qual é o passo a passo que ele usou para cortar o papel. Quando ele abrir o papel, o que vai acontecer? A gente fez essa questão na minha aula também, no início do ano, mas ficou aqui como revisão para vocês. Nem vou marcar a resposta para vocês poderem brincar. Tudo bem? Fechamos. Gente, eu espero que vocês aproveitem muito essa semana de revisão.
é muito importante rever esses conteúdos que vimos lá no início do ano, né? Ou até cada professor tem uma ideia, né, do que vai trazer como mais importante, mas eu acho que a ideia das áreas é o ponto central tratando-se aí da matemática 2, né? Eu sei que tem volume, eu sei que tem uma série de coisas pra gente estudar, mas tudo isso vai depender do estudo das áreas. Então por isso que eu escolhi questões em que abordavam esse tema como principal. Tudo bem? Então, fiquem agora com Rodrigo Reis, Biologia. Eu vou embora e semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.